E oi, olá, olá você! Gravação iniciada! Que maravilha! O que nós temos para o momento? Vou falar diretamente para esse povo que está se preparando para concurso público e precisa tirar uma nota boa. Descobriu que precisa tirar uma nota boa em língua portuguesa. Bem-vindo ao mundo real. É a primeira parte do processo. É você conseguir uma nota muito boa em língua portuguesa. E você não... É o que sempre eu digo para quem me acompanha aqui no canal. E não adianta você ficar esperando editais. Não é o perfil de quem está realmente concorrendo. Quem está realmente concorrendo já tem a língua portuguesa preparada antecipadamente. Então isso, por quê? Porque língua portuguesa tem que saber tudo. Não adianta, caiu isso, caiu aquilo. Você vai ver que está tudo junto, misturado. Quanto mais se aprende, quanto mais se estuda, mais se aprende. E aprendizagem, estudo é investimento. Isso ninguém tira de você. E língua portuguesa, para quem está fazendo concurso público, é um belíssimo investimento, antes do edital. Nesse momento, a gente está preocupado com o FEPES, especialmente aqueles alunos que vão fazer provas agora, voltadas para FEPES, e aí eles querem um professor milagreiro, né? Professor da Barbada, o que vai acontecer? Pai, você estudou, você se preparou, você está indo de orelhão para fazer essa prova. Tudo bem, prof vai ajudar você a acertar umas questõezinhas a mais. Eu quero que você lembre, na prova de domingo, que você lembre do prof. A gente tem a prova da SIDASC para a FEPES, mas de qualquer maneira, para quem está estudando língua portuguesa, a gente vai ver uma série de questões aqui, todas tiradas, portanto, de provas da FEPES e provas atuais. Mas questõezinhas de fixação, questões muito legais que caem corriqueiramente em prova de concurso público. Então serve para todo mundo, mas para quem está desesperado, SIDASC, óbvio que você vai lembrar de mim na prova de domingo. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa há 350 mil anos. Hoje eu dou aula apenas na universidade para os meus alunos de jornalismo, meus alunos de direito. Não trabalho mais em cursos e concursos, esse tipo de coisa não é mais comigo não. Eu trabalho especificamente atendendo vocês pela internet, com cursos no Hotmart. Eu vou deixar para vocês o meu curso de português no Hotmart. Antes de mais nada, não esquece, para incentivar o prof nesse trabalho aqui brutal de ficar catando questões e passar uma tarde catando questões, gravando esse vídeo, como é que você pode retribuir? Retribua com o prof. Você dá um joinha aí, cara. Já tá agora. Agora. Isso. Obrigado. Valeu. Você é muito legal. Recomenda esse vídeo aí pro coleguinha, pro amiguinho. Vamos encher esse canal aqui. A gente precisa de alunos, estudantes. Precisamos de concurseiro aqui fazendo perguntas e mais perguntas, interagindo, enfim. Vou deixar para vocês também o meu link no final, na descrição, link para o Hotmart, para o curso de português no Hotmart, meu curso de gramática, interpretação, semântica, o curso completo para quem vai fazer FGV, para quem vai fazer FEPES, para quem vai fazer Sesgran Rio, para quem vai fazer o que quiser, legal? E também meu WhatsApp para você entrar, conversar comigo, porque meu trabalho é sempre individual, artesanal, quer dizer, eu gosto de conversar com um aluno, eu gosto de saber o que ele está fazendo, o que ele está projetando, como é que ele está estudando, como é que ele está se preparando. Esse é o meu trabalho, legal? Então, retribuição, o que você faz aí? Te inscreve no canal, acompanha o Prof. Russo aqui, porque a gente vai trazer muita coisa útil e quero sugestões de vocês também, legal? Então vamos lá. Sem mais arengas e delongas, você precisa de conteúdo e você está naquele momento desesperado de catar uma questãozinha a mais certa, quem sabe, né? Então vou ajudar você em questões que são muito básicas, que aparecem corriqueiramente em provas de concurso público, voltado especialmente para as provas da FEPES. Preparei aqui para você com muito amor e carinho. Muito amor e carinho, então. Aí, motivação maior é a prova do SIDASC, mas serve para todo mundo. A gente vai fazer um trabalho de correção de provas, ou seja, aquele trabalho bem rápido, com efeito e resultado imediato. Claro que é para aquele aluno que quer fazer um teste dos seus conhecimentos, não é? O ideal é você ter esses conhecimentos, o ideal é você já estar preparado para isso, evidentemente, legal? Mas de qualquer maneira eu vou ajudar você aqui, tá bom? Então o legal é você já estar preparado antecipadamente, fazendo curso, enfim, conceitos, etc, que eu gosto de trabalhar muito é conceito. Quem me acompanha, quem faz o meu curso de língua portuguesa vai lembrar que eu gosto de trabalhar, meu negócio mesmo é trabalhar conceitos e trabalhar a fundo língua portuguesa, com muito texto, enfim. Beleza? Então vamos pegar as últimas provinhas aqui, eu vou pegar essa primeira questão e já saímos com uma questão que é bem bacana, legal? Porque
é aquela questão trabalhosa, ou aquela questão que eu conheço vocês. Vocês olham para essa questão, já dá um arrepio na barriga, né? O cara já olha assim, meu Deus, o que é isso? Ó, porque tá tudo misturado aqui, ó. Você viu como é a coisa? Ó, primeiro ele quer saber simplesmente o seguinte, não é? O que é falso e o que é verdadeiro em relação a trechos retirados, evidentemente, do texto. Você sabe que a prova, caracteristicamente, né? FEPES é assim, como já há muito tempo as provas de concurso público são assim, abre com um texto, lá 15 linhas, 20 linhas, né? E a partir desse texto, então, são feitas questões. Nem sempre é assim, muitas vezes são frases isoladas que não tem nada a ver com o texto, às vezes acontece isso também. Mas sempre abre com o texto, isso é inapelável, legal? E 2 ou 3 questões de interpretação de textos, isso vai estar na conta na prova de vocês, legal? Então, tem um trechinho e aí ele faz uma série de perguntas, legal? Eu vou direto aqui, claro que você está vendo que essa aqui já está o resultado ali, mas não importa, eu quero que você entenda o que está sendo pedido aqui. Ele está misturando um monte de coisa, olha só. Na afirmação número 1, é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ele diz assim, na frase há marca gramatical que evidencia que o autor faz parte do contexto descrito. Quer dizer, o autor participa desse contexto, seja ele qual for. Bom, mas como é que começa o texto, esse trecho do texto? Vivemos no mundo de redes, das redes, dos computadores portáteis, da telefonia móvel, na era da informação ubíqua, da notícia instantânea, global, planetária, que percorre num átimo as veias e artérias da fibra ótica do planeta. Bom, começou de maneira impressionante, mas o primeiro verbo é vivemos. Ora, você tem aí um sujeito oculto, nós, primeira pessoa do plural, nós. Ora, se é a primeira pessoa, evidentemente que o autor do texto está inserido no papo que ele tá, sobre o qual ele está discorrendo. Então fica evidente que há uma marca, sim, uma marca de pessoalidade à medida que ele usa a primeira pessoa. Galera, primeira pessoa do plural, nós. Legal? Primeira do singular, eu. Então, nós é primeira pessoa do plural. Ele se insere na brincadeira. Legal? Então, são as pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira, são 3 as pessoas do discurso. Legal? Singular e plural. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes do caso reto, mas todos os pronomes obedecem às pessoas do discurso, né? Legal? Eu posso usar os pronomes demonstrativos, por exemplo, este é a primeira pessoa do discurso, quem está falando. Por isso, sempre quem está falando, se está próximo daquela pessoa com quem fala, é este. Tá vendo esta camisa aqui? Ó, se eu estou falando, eu sou a primeira pessoa, legal? Então, todos os pronomes obedecem às pessoas do discurso. Então, quando eu falo pessoa do discurso, eu não quero que você fique pensando no eu, tu, ele só, não é? O eu, tu, ele são caso reto, mas podia ser oblíquo, podia ser demonstrativo, podia ser possessivo, meu, minha, primeira pessoa, teu, tua, segunda pessoa, seu, sua, terceira pessoa do discurso. Beleza? Os pronomes possessivos, então, a primeira é verdadeira. Olha como fica ridícula essa questão. Se você tem, por exemplo, eu sei que a primeira verdadeira está na cara, prof. Então, você já elimina D e E. E é assim que você vai fazer essa questão, por eliminação. Legal? Gente, tem que ter técnica. No dia da prova você vai estar cansado, você vai ter que fazer uma série de questões, a tarde toda sentado numa cadeira dura pra caramba, com aquele ventilador xarope lá, como aconteceu já comigo fazendo prova de concurso público, com aquele ventilador xarope lá em cima, nhac, 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 nhac. Legal? Essa é a vida do concurseiro, teste de paciência. A palavra ubíqua pode ser substituída por onipresente, sem prejuízo no sentido da frase. Então, ubíquo quer dizer isso, é uma coisa onipresente, que está junto, que está vendo tudo. Ou seja, essa também está correta, e agora é uma questão de vocabulário. Legal? Então a gente está vendo agora que caiu uma questãozinha de vocabulário. A mesma coisa vai acontecer e a segunda é verdadeira, você fica entre duas, né? A palavra átimo pode ser, num átimo quer dizer num instante, né? Num átimo, num instante, quer dizer rapidamente, instantaneamente. É isso que quer dizer um átimo, num átimo, a expressão num átimo, né? Pode ser substituída por instante sem prejuízo do sentido da frase. Não dá problema nenhum. Então as 3 primeiras são verdadeiras, e aí você só tem uma resposta, as outras só vão na levada. Quer dizer, olha, aí a lógica é a seguinte, quanto mais alternativas tiver, mais fácil de resolver, porque você vai por eliminação, de repente com 3 em 5, você sabendo 3, chega a resposta. Legal? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Em veias e artérias de fibra ótica do planeta, há uso figurativo da linguagem. Por isso a informação não deve ser interpretada em sentido literal.
Vamos lá de novo. Aqui é um conceito bem importante de semântica, é a questão do sentido literal e do sentido figurado. Então, quando a gente fala em uso figurado da linguagem, figuração, eu quero que você lembre que isso é linguagem conotativa. Então, o uso figurativo é o uso conotado e não o uso denotativo, que a gente entende por sentido literal. Literal é denotado, é o sentido, vamos chamar assim, real da palavra, ou o sentido primeiro da palavra. Legal? Ora, veias e artérias no seu significado inicial, legal? No seu significado, vamos chamar tecnicamente significado de base. Não é esse o contexto, né? Veia está falando da veia do corpo humano, artérias do corpo humano, né? Então ele teve um deslizamento de significado e, portanto, conotou. Isso é bem importante você entender, por isso que eu gosto de trabalhar no meu curso com conceitos, né? O conceito da linguagem figurada e da linguagem literal. E as pessoas muitas vezes não sabem o que é uma questão literal, né? Eles dizem, literalmente ele caiu num poço. Se literalmente ele caiu num poço, é porque ele caiu num poço mesmo, né? As pessoas usam, não, se literalmente não sabe o que quer dizer sentido literal. Literal é o sentido denotado da palavra, o sentido inicial, de base da palavra. Ora, quando a gente vai fazer uma comparação, está fazendo uma figuração, você está comparando ao corpo humano. Então, uma linguagem figurada, também chamada de conotação ou linguagem conotativa. Cuidado, porque pode aparecer figurado numa prova, como apareceu, mas também pode aparecer conotação. Legal? Então, evidentemente que essa aqui também é verdadeira. Então, observa que, como é fácil agora resolver essa questão, né? A expressão num átimo funciona como aposto explicativo do termo percorre. Bom, vamos lá, quem está fazendo português comigo, gramática, sabe, lá na parte intermediária, quando a gente começa a trabalhar a sintaxe, eu começo com morfologia, depois a gente vai para a sintaxe, que é o basicão, é isso. Cara, é isso que você tem. Eu não consigo entender português, você fica estudando simulado, simulado, simulado. A gente não começa estudando simulado, meu amigo. Você tem que começar a dominar a base. Você só pode fazer simulado depois que você tiver uma boa base. Então, como é que funciona o meu curso? Base, que é a morfologia, e depois a questão da sintaxe. Você tem que dominar bem sintaxe, bem a base, que é a morfologia, o que é adjetivo, o que é substantivo, toda essa parafernália, para perceber, por exemplo, que o aposto explicativo sempre funciona, o aposto explicativo está sempre ligado a um substantivo. É um substantivo que explica outro substantivo. Então, não pode estar ligado ao verbo percorrer. Percorrer é verbo. Então, já na cara funciona dessa maneira, legal? Então, num átimo, na verdade, aí funciona como adjunto adverbial, rapidamente, repentinamente. Né? É um adjunto adverbial, não tem nada a ver do verbo percorrer. Tem nada a ver, né? Gente, ver, ver do verbo ver, separadinho do ver, não vai pensar que é o verbo haver, legal? Bem entendido isso? Então não tem nada a ver com aposto explicativo de percorre. Aposto explicativo é sempre um substantivo que faz uma observação acerca de um outro substantivo. Legal? Dá um exemplo, prof. Claro, estamos aqui para isso, né? Então, vamos lembrar, agora o velho aqui vai falar, né? Vou lembrar o presidente da República, Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito depois da ditadura, eleito diretamente pela população. Fernando Collor de Mello tinha um aposto explicativo. Fernando Collor de Mello, vírgula, o caçador de marajás, vírgula. Então, olha só, é um substantivo que se refere a um substantivo antecedente e sempre o aposto explicativo fica entre vírgulas. Bacana, gente? Então, facinho, facinho essa aqui, hein? Trabalhosa, hein? Uma coisa é difícil, outra coisa é uma questão difícil, outra coisa é uma questão trabalhosa. É uma questão trabalhosa, mas não é difícil não. Legal? Olha só, a questão de... Isso é Celesc, gente, tá? É Celesc, essa prova de 2018, legal? Então essa prova tá bem legal, ó. Você quer ver? Outra questãozinha agora, ó, que estava na sequência aquela era a questão 15, né? Essa é a questão 16 da prova. Você está vendo que são questões bem densas, bem trabalhosas. Não são difíceis, insisto, mas são bem trabalhosas. Olha só, tem 5 afirmações de novo, o carinha pegou pesado, né? E ele quer saber de novo o que é... analisa essa afirmativa da base, ele quer saber o que está correto. Legal. Então vem o trechinho do texto, né, do segundo parágrafo do texto, e ele vai fazer, aí é tudo misturado de novo. Você está vendo que essas questões estão misturadas
Classicamente, as boas questões, elas exigem uma série de componentes da gramática, uma série de aspectos da gramática, ou seja, não é só sobre um assunto. Por isso que você não pode começar estudando simulado, você tem que começar estudando o básico e fazendo exercício de fixação, fixar aquele conteúdo. Eu vou estudar morfologia, então o que é adjetivo, substantivo, advérbio? Fixar isso, legal? Então, a minha preocupação é com a didática, é isso, né? Todos os conteúdos, vamos ver o que diz. A construção, todos os conteúdos foram programados, postados e produzidos por seres humanos, está na voz passiva. Muito bem, bacana. Olha, de mesma coisa, né, gente? Se acertar uma, duas, na terceira você já mata a charada, legal? Quem trabalhou comigo aí, as vozes verbais, viu que a gente fez uma série de exercícios no nosso curso, né, sobre as vozes verbais, e eu sempre digo que o aluno tem que identificar de cara as vozes verbais. Aquele aluno que tenta fazer o orelhão, né, o orelhão, assim, ó, eu acho que ele tenta modificar, alterar, mais ou menos ele sabe, intuitivamente, ele vai, até pode acertar a questão, mas vai levar 2 horas para fazer uma questão dessa. Então, quem tem prática e sabe as vozes verbais, bota o olho e sabe que a marca registrada é assim que eu ensino. A marca registrada das vozes verbais é verbo ser mais particípio. Tá lá, carinha, ó, foram programados, ó, participe do verbo programar, programado, lembra, participe terminado, ido. E foram verbo ser, olha ali, ó, tá bem? Então, locução verbal clássica da voz verbal analítica, da passiva analítica, né? E além disso, para ficar bem na cara que é uma voz passiva, tem ali o agente da passiva introduzido pelo por. Então, para quem fez comigo, já botou o olho aí, tá aqui, ó, por seres humanos. Quer dizer, seres humanos programaram todos os conteúdos postados e produzidos, né? Todos os conteúdos. Seria assim na voz ativa. Então, a primeira está na cara, mas é a própria voz ativa, a voz passiva, legal? Então, barbada A1 está dentro e sabendo disso já eliminava um monte. Já eliminava 2 aí, legal? Vamos para a segunda. Você está vendo como é fácil, ó? O segmento, todos, pontinhos, fundamentalistas, pode ser reescrito, que vai de todos até fundamental, é o que está em amarelo. Eu já botei em amarelo aí que é para ajudar, legal? Pode ser reescrito sem prejuízo do significado, quer dizer, eu posso alterar, eu posso mudar sintaticamente, mas não haverá alteração de significado, né? A cibercultura e o ciberespaço servem também a terroristas fundamentalistas, uma vez que todos os conteúdos foram programados, postados e produzidos por seres humanos. Então, a gente indo para o texto vai ver que alteração que eles fizeram mesmo. Eles mudaram a ordem das orações, você está vendo? Ó, a cibercultura e o ciberespaço, que é a segunda oração, que é introduzida pelo por isso. Presta atenção. Então, essa oração que foi introduzida pelo por isso, inverteu, eles colocaram em primeiro lugar e a oração que começa, todos os conteúdos foram programados, blá, 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 vai até por seres humanos, eles inverteram, colocaram em segundo lugar e trocaram a conjunção por isso, por uma vez que. Ora, gente, o por isso, quem estuda a conjunção aí vai lembrar que o por isso é uma conjunção conclusiva. Se nós invertermos, você vai ter um porquê, já que, visto que. Ou seja, sempre a inversão das orações, ó, de uma conclusiva vai dar essa explicativa aí, ó, introduzida por um porquê ou por uma vez que, já que qualquer dessas conjunções sinônimos a porquê. Então, de novo, quem não tem bom domínio de conjunção até pode acertar, porque ele vai fazer o orelhão, né? Vai fazer de ouvido, mas vai ficar 10 minutos aqui fazendo esse troço. Legal? Então essa aqui, ó, certinha. A1 tá bacana, A2 tá bacana, vamos para 3. O vocábulo pois, ó, e a conjunção de novo que eles estão pedindo aqui, hein? Então é análise sintática externa, que a gente estuda depois de dominar todo o conteúdo básico lá, né? O vocábulo pois funciona como conector, quer dizer, conjunção, liga orações, que introduz uma oração subordinada conclusiva. Ora, o pois não é classicamente uma conclusiva. Vamos ver onde é que está o pois, ó, depois do amarelinho ali diz, pois são. Ora, esse pois não é conclusivo. Até pode ocorrer de o pois ser um conclusivo. Conclusivo por isso. Conclusive é aquela conjunção que a gente começa a conclusão, sabe assim, ó, portanto, desse modo, enfim, não é? O pessoalzinho aí do Enem agora, e muita gente também, concurso público, usando a retórica do Enem, começa com dessarte, né? Que tem uma ideia de conclusão também, que é usado por advogado, é charmoso usar um dessarte. Tudo isso é uma conclusão, enfim, portanto, logo desse modo.
Legal? Por isso que apareceu nesse texto, por isso aí. Não é? O pois não é conclusivo. Pode acontecer do pois ser conclusivo, mas ele precisa estar deslocado para ser conclusivo. Logo, se ele estiver deslocado, ele vai estar entre vírgulas. Então, não é o caso desse pois que está no lugarzinho dele. Então, esse pois é igual porque, já que, visto que, uma vez que. Então, a 3 está errado e aqui você já resolveria a questão. Legal? Vamos para 4. O vocábulo como introduz uma comparação entre terroristas, o vocábulo como introduz uma comparação entre terroristas, fundamentalistas e espelhos límpidos. O como estabelece uma comparação, pois são como espelhos límpidos. Mas o que é? Ele está comparando espelhos límpidos, né? Isso aí é uma comparação, uma figura de linguagem chamada comparação, porque usa o como, que é um elemento comparativo, mas não são os fundamentalistas, né? É a cibercultura e o ciberespaço que está sendo comparado a espelhos límpidos e não os fundamentalistas, legal? Então essa aqui está terminantemente errada, só você olhar o texto vai ver que ele está se referindo a cibercultura e ciberespaço. Errada essa comparação. A ideia de comparação existe, mas a comparação que eles estabeleceram aí está errada, né? O seja expressa uma ideia de alternância. A gente sabe que o seja, ora, quer, é uma ideia de alternância. E ele está fazendo alternância ali, de fato. Ó, vejamos, ó. Sejam elas pacifistas, terroristas, ou seja, as intenções sejam isso, seja aquilo, ou isso, ou aquilo outro. É a ideia clara de alternância. Sim, sim, sim. Essa também está correta. Então, a primeira, a segunda e a quinta estão certinhas. Não está tão difícil assim, né? Na mesma prova da Celeste, que a gente vai para 17, vamos lá, você está vendo que essa provinha aqui, ela estava pesadinha, trabalhosa, né? Não estava difícil, torno a dizer isso, estava trabalhosa mesmo, né? Então vejamos, olha só, é como se Janus não tivesse apenas duas, mas sim infindáveis faces e expressões. Assim como a humanidade tem, ou seja, não foi a internet que começou, e aí vai o texto, ele quer saber qual é a correta em relação ao trecho. Aí tem uma série de afirmações e aqui ele mistura toda a gramática. Então, de novo, você está vendo que uma das características dessa prova, acho que você pode esperar isso, que vai fazer SIDASC, hein? Questões aí que misturam uma série de pontos da gramática. Você não tem propriamente um assuntinho só, né? Legal? Vamos ver, ali está sublinhado, o verbo ter e haver são usados com valor existencial. Tivesse, tem e há. Então está sublinhado ali o tivesse, o tem e o há. Gente, o que o verbo ter e haver usado com valor existencial? Ele só pode ter valor existencial se você trocar pelo verbo existir. É bem simples assim. Legal? Então o verbo ter, ele tem vários significados. O verbo haver também tem vários significados. A gente diz que eles são polissêmicos, né? Polissemia, tem vários significados. Mas ele só vai ter o existencial, que é o mais usado e é largamente usado, se você trocar por existir. Então é como se Janus não existisse apenas, eu posso dizer tivesse trocar por existisse? Não, né? Aí tivesse apenas duas, mas sim infindáveis faces, quer dizer que se possuísse, aí o verbo ter no sentido de possuir e não de existir. Legal? Então já está terminantemente errado isso aí. Claro, tudo bem, no dia da prova você vai adiante, mas eu tenho que explicar melhor aqui, ó. Assim como a humanidade possui, ou seja, não foi a internet, aí de novo esse tem possui, no sentido de possuir. E o há, terrorismo, aí sim, existe terrorismo, intolerância, ou existem terrorismo, intolerância e desumanidade, legal? Aí esse verbo haver, ele pode ser trocado sim pelo verbo existir, e é por isso que o verbo haver ali, ele é impessoal, fica na terceira do singular. Sempre que o verbo haver a gente puder trocar pelo verbo existir, tiver a ideia de existir, ocorrer ou acontecer, ele é impessoal sempre, né? Então, há terrorismo, intolerância e desumanidade, beleza? Então, sujeito aí inexistente, é isso que é nesse verbo haver. Muito bem, mas não era isso que está pedindo, né? B, então já vimos que essa está errada. A expressão mais sim nas duas ocorrências pode ser substituída por e sim sem prejuízo na relação semântica de adversidade. Então, há uma ideia de adversidade assumida aqui pelo mas. Então, e começou e provocou o terrorismo, mas sim o contrário, e sim ao contrário. Bom, o orelhão vai olhar, vai botar o orelhão dele aqui, deixa eu ver, se eu botar massinha assim, vai ficar a mesma coisa? Ah, eu acho que é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Agora, quem está estudando gramática bonitinho, fazendo os exercícios da apostila do prof, né? Sabe que o mas, ele pode ser substituído pelo e. O e pode ter valor adversativo, né? O e classicamente é valor aditivo, mas ele pode ter valor adversativo. Sim, senhor, eu digo assim, eu comi muito, mas estou com fome. Olha só, são ideias adversas, né? Se eu comi muito, eu não posso ter fome. Então, ideias adversas. Eu comi muito, mas estou com fome. Eu comi muito e estou com fome. O time ganhou, o time jogou bem, mas perdeu. O time ganhou e perdeu. Jogou bem e perdeu, perdão. Legal? Então, o e tem valor adversativo e ele, nesse caso, se puder ser substituído pelo mas, ele tem valor adversativo. Vou mais adiante. Se ele puder ser substituído pelo mas e tiver valor adversativo, você tem que colocar vírgula antes dele. Sim, senhor, vírgula antes do e. Mas eu não sabia que tinha vírgula antes do e. Se o e tiver valor adversativo, todas as adversativas possuem vírgula antes. São mas, porém, todavia, contudo. Legal? E o e, se tiver valor adversativo, então já tem resposta, vamos para C. A expressão ou seja, que é sinônimo de isto é, ou seja, introduz uma informação que retifica, gente, retifica e não ratifica. O que é retificar? Retificar, tornar reto, é da família retificar. Retífica de motores. O que é retífica? Que arruma o motor. Então, retificar é tornar reto. O que é tornar reto? Aquilo que está torto. Então, retificar é arrumar, ratificar é confirmar. Não erra mais isso, por favor? Tá. Não erra mais, né? Jura? Promete? Tá. Então tá, eu fico satisfeito com a sua promessa. Vamos adiante. Um equívoco da informação precedente, ou seja, introduz uma retificação. Ou seja, gente, ele não retifica, né? Ele explica, ele é uma partícula explicativa. Legal? E não retificativa. Beleza? Então, essa não está correta, não. Ele explica e não retifica, né? Ou seja, o isto é. Legal? Muito bem. Vamos para D. As formas verbais se alternam no trecho exclusivamente. Exclusivamente. Você precisa ter cuidado com o enunciado. Entre os tempos pretérito perfeito, presente do modo indicativo. O que está pedindo agora? Tempo verbal. Se você não souber tempo verbal, vai ter que ser no chute, queridão. Então, presente. Vamos ver os verbinhos de cara lá. É como se Janus não tivesse, gente, aí quem trabalhou verbos comigo vai lembrar que essa terminação 2S e esse, eu tivesse, se tu tivesse, é o imperfeito do subjuntivo. Já matou a questão, ó, olhou de cara ali, viu que tem os dois S e o E, essa terminação é subjuntivo, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então é a diferença de quem está indo lá no chute para quem está estudando português bonitinho já faz um tempo, tá bom? É assim que a coisa funciona. Viu como fica fácil quando a gente sabe? A partícula C nas duas ocorrências e Q nas duas ocorrências funcionam respectivamente como pronome oblíquo e pronome relativo. Pronome relativo sempre cai em prova, tá? Então vamos falar dele? Isso vai aparecer na prova aí, hein? Vai aparecer. Então presta atenção que eu vou falar dos pronomes agora, legal? Então tem duas ocorrências do C que estão lá marcadas, né? É como se Janus, ó, isso não é pronome, né? Porque você está começando, é como oração, se Janus não tivesse outra oração, esse C, na verdade, é uma conjunção, tá ligando duas orações, né? Ele vai ser pronome quando estiver ligado ao verbo, ora. Então isso aconteceu sim na segunda ocorrência, mas não na primeira, já está errado, né? Nas duas ocorrências. Onde é que está outro, meu Deus do céu? Faz pessoas que... Onde é que está o outro C que eu não estou vendo aqui? Se refletem, né? Por isso também se refletem a si mesmas, né? É uma ideia reflexiva, né? Tá ligado ao verbo. Então aí é um pronome. Mas no primeiro caso não é, então já desmontou. E o quê? Então já está errado, né? E o que? Tem duas ocorrências do que? O espelho que? Vamos ver bem bonitinho isso aqui cai na prova, tá? Não foi a internet que começou e provocou o terrorismo. Então, não foi a internet que começou e provocou. Ora, quando que o que é um pronome relativo? Como diz o próprio nome, é um pronome, né? Ou seja, tem uma função pronominal. Quando ele tiver um antecedente substantivo, no caso a internet, que é um substantivo, e no caso espelho ali, tá vendo? E você puder trocar pelo o qual, a qual, aí como é espelho, então espelho o qual, como é internet, internet a qual.
Se você conseguir trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, e esse antecedente for um substantivo, por evidente que esse que será um pronome relativo. Ele tem função pronominal, portanto, é um pronome. Está ligando as orações, mas é um pronome relativo. Cai sempre na prova o pronome relativo. Então, de fato, os dois são pronomes relativos, mas olha a questãozinha estava marota, né? O primeiro C não era um pronomezinho, o primeiro C. Então, de fato, resposta B. Beleza? Vamos adelante, essa era 17. Agora, outra prova. Essa provinha era mais simplinha. Você vê como já mudou a questão? Ó. Primeiro que não está contextualizado. Segundo que é só correção. Isso aqui mais parece questõezinhas de fixação. É bom para a gente treinar a crase aqui, legal? Para ver os casinhos de crase. Ó. Mas, seguramente, provas de ensino superior, né? Ou que exige superior, ou ensino médio, eu diria que superior, não vai ser assim direto, tão simplinho. Você viu como é que é a FEPES. Eles fazem, essa aqui também é FEPES, né? Mas aqui tá mais simplesinha essa questão, ó. Legal da gente trabalhar aqui e recuperar essa informação, mas vamos lá. Ele quer saber qual é a correta. Não esqueça que FEPES sempre pede a correta. Não trabalham com errada. Eles não pedem nunca, jamais, em tempo algum, assinale a alternativa errada, incorreta. O babado dele sempre é a correta, tá bom? Então vai lá. Chegava à Cidade, ele quer saber qual que está correto. Chegava à Cidade de Luz, muito feliz. Quando é que... tá certa essa? Não, deixa eu começar pela última, de baixo para cima que é mais gostoso. Vamos ver. A promoção começaria a partir da próxima semana. Bom, bem basicão, né, gente? Crase não pode aparecer na frente de verbos, legal? Crase tem de aparecer na frente de palavras femininas para ocorrer a contração dos dois As. Então, na frente de verbo, na frente de substantivos, não vai crase. No crazy people! Então, a promoção começaria a partir da próxima semana. Não pode crase no a partir. Partir é verbo. Tem gente que adora fazer isso, até bota a partir junto. Né? A partir! Bota tudo junto e mete uma crase. Todos os itens da garagem estão à venda. Estão à venda. Venda é uma palavra feminina. Essa expressão estar à venda, ela possui crase sim. Legal, então tá errado a D porque precisa de crase e tá errado a E porque não tem crase na frente da partida. Na C, comprar à vista e comprar a prazo. Legal, bacana. Olha só, prazo é palavra masculina, né? Então já de imediato você corta, porque na frente de prazo não pode crase, prazo é masculino. É o prazo. Não vai te enganar no sexo do prazo, por favor. O prazo masculino, no crazy. Certo? Legal? Bem entendido isso? Eu vou a pé. Ninguém vai botar crase no pé, né? Pelo amor de Deus. Legal? Pé é o pé. Então, crase só na frente de palavras femininas. E à vista vai crase sim? Vai crase sim na expressão à vista oposta a prazo. A gente coloca no à vista, mas não coloca no a prazo. Usava o cabelo há anos 80. A moda anos 80. Aí você tem a famosa palavra moda, que está implícita, né? Logo, crase aí, tá errado. Chegava à cidade. Quem chega, chega a algum lugar. Então, cidade luz, ó, você tem a contração, porque tem o artigo de cidade luz. Né? Então, especialmente porque ela está especificada. Né? Então, a cidade luz é muito bonita. Olha como tem o artigo. Né? E quem chega, sempre chega a algum lugar. Por favor, gente, não vai dizer que chegava na, em mais a. Quem chega, chega a algum lugar. Belezura? Muito bem. Vamos ver a seguinte aqui. Analise as frases e identifique a opção correta dentro dos parênteses destacados. Olha só que bonitinha essa aqui. Olha que bonitinha essa aqui. Legal? É aquela parafernália do onde, do aonde, do mais ou mais, a diferença do de encontro A ou encontro D. Então aqui está ortografia, né, gente? Está usando toda a ortografia. Ao encontro e de encontro é a questão de parônimos. O que são os parônimos? Palavras muito próximas. A gente troca às vezes porque não sabe se é estado, estadia, né? Estadia ou estada. Legal? Então, de encontro A ao encontro D. Então a gente mistura muito, né? Vamos lá. Onde ou aonde você vai? Quem vai? Ó, regência verbal. Quem vai, vai a algum lugar. Então eu digo, aonde eu vou?
Porque esse a é a preposição do verbo ir. O verbo ir, assim como o verbo chegar, são verbos de movimento. Então, quem chega, chega a algum lugar, quem vai, vai a algum lugar. Verbo de movimento, preposição a e não preposição em. Agora, você está em algum lugar. Então, o verbo estar indica lugar. Se indicar lugar é em. Então, eu digo assim, ó, ele está em algum lugar, então, onde ele está? Beleza? Onde está localizado? E não aonde está localizado, porque o que está localizado em algum lugar. Situado em algum lugar. Então, esses verbos são verbos estáticos, verbos que indicam, locativos, que indicam lugar. Então, eu digo aonde vai, mas onde você está. Então, o primeiro é aonde e o segundo é onde. Aí você tem 3 alternativas, então você não resolve, olha como foram safados aqui, né? Ainda continuou com 3 alternativas, eliminou as 2 últimas. Beleza, tentou muito, mas não conseguiu. Aí a conjunção adversativa mas, por favor, né? Não é mais, né? Legal? Então, mas não conseguiu. Aí, se eu tenho o mas, eu já elimino a C. Estamos com 50% de chances. Professor, sempre quando eu tenho 2 eu marco a errada. Então tem que mudar de santo, de batuqueira, meu filho. Vamos lá. Ela foi quem mais tentou acertar na vida. Quem mais, agora não é a conjunção mas, né? Quem mais tentou acertar na vida. Ainda continuamos com 2. Que bonitinho, ó. Você viram, né? A e B são iguaizinhas, idênticas. Então, é óbvio que era uma ou outra, né? Só na última é que muda. Agora é a última que a gente vai ter que ir para resolver. Ainda bem ainda bem que na sua opinião, que a sua opinião vem, se ainda bem, presume-se que vem ao encontro. O que é ao encontro? Convergir. O que é de encontro? Divergir. Então a minha opinião vai ao encontro da sua, ainda bem, ou seja, convergir. Tá tudo lindo, maravilhoso, né? Vai de encontro, divergir, colidir. Bem entendido? Então, sei lá, casamento quando está no começo, tudo converge, né? Então tudo é ao encontro. Depois de 10 anos aí vira o de encontro. Mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos lá, pensar na prova aí. Legal? Então você concorda comigo que a resposta aqui foi ao encontro de, não é? Então, resposta B. Não está tão difícil essa aqui. Você viu? Essa aí é legal. Essa aqui bem simplinha também, ó, que é a separação silábica, né? Então, a associação, você tem ali os 2 S's, então, esse dígrafo, um em cada sílaba, né? Então, associação. Associação. Letra C. Legal? Então, eu tenho tantas sílabas quantas forem as vogais. Então, associação. Olha só, eu tenho o A vogal, o vogal, I vogal, A vogal e o A, né? Um A com um tiozinho, que é o A nasal, também vogal aí. Legal? Vamos continuar? Tá prontinho aí? Vamos continuar? Então, vejamos aqui, olha só. Preencha as lacunas da frase abaixo de acordo com a norma padrão. Então, aqui, lá em cima, município de Pinhalzinho, etc, 2021, tá? Essa aqui, preenchimento, bem bacana essa aqui, gente, olha só. Decidiu ir a pé. Tem crase ou não tem crase no pé? Você vai botar crase no pé, gente? O pé é masculino, no crazy, masculino, já falei, masculino não vai crase. Depois, a pé, a casa de Mário decidiu ir a pé à casa de Mário. Se a casa tiver determinada, pode ir crase. Então, decidiu ir a pé à casa de Mário, ao imóvel de Mário, né? Então, aí, como a casa está determinada, vai crase. Então, a primeira não vai crase, a segunda vai crase. Se a primeira não vai, a segunda vai. Você já tem resposta? Eu não acredito que você já tem resposta. Olha lá. Viu como é fácil? Há dias estava planejando. A do verbo haver. Faz dias. Ó, indica tempo decorrido. Então, é a do verbo haver. Já tem resposta aí, né? Então, a primeira não tem crase, a segunda tem crase, a terceira a do verbo haver. Dirigiu-se àquela jovem. Quem se dirige a alguém. Esse a do verbo dirigir-se, que é o verbo de movimento, ó,
cola no a do aquela. Então, dirigiu-se a aquela jovem. Sim, tem aí a contração do a mais o a do aquela. Então, realmente é a letra B. Essa estava bonitinha também, legal? Figuras de linguagem, para a gente fechar a conta aqui: solecismo, pleonasmo, cacofonia, ambiguidade, não sei, nada disso aí. São os vícios de linguagem. Vamos observar esses vícios de linguagem, que é uma questão de estilística. Eu trabalho isso na parte só de estilística. A gente tem um módulo só de estilística no curso de língua portuguesa. Então vamos ver aqui, ó. Paguei R$10 por cada enfeite. A famosa porcada. O que é uma porcada? Uma cacofonia, ou seja, um som ruim. Som ruim, cacofonia. Som ruim. Na verdade, forma um outro som, né? Um porcada, que seria uma porcada. Não pensa nunca nisso o cara vai pescar, é isso, né? Então, quando forma uma outra frase, uma outra expressão, né? Inadvertidamente. Então, isso é um cacófato bem conhecido, a famosa porcada. Então, sabendo que isso é uma cacofonia, o primeiro é 3, e aí você já tem 2, elimina 3, né? Vamos para a segunda. Ele entrou para dentro, essa está fácil, da casa. Entrar para dentro, gente, ninguém entra para fora. Quem entra, entra para dentro. Isso é uma redundância também conhecido como pleonasmo. Portanto, aí a segunda é 2. E aí, olha que facinho, né? Aí você já tem a resposta, tá certo? 3 e 2, olha só que barbada, né? É letra D, ó. 3, 2, depois a terceira. Maria sentou na cadeira e quebrou o braço. O braço dela ou o braço da cadeira? Ambiguidade. Tem mais, não é duplo, pode ter triplo sentido. Então, é mais de um significado. Isso é ambiguidade. Então, 3, 2, 4, que é a ambiguidade. E a última: haviam muitos candidatos a um erro de concordância verbal, um erro gramatical, uma infração à norma culta, solecismo. Não é haviam muitos candidatos, sim, havia muitos candidatos. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Eu troco por existir, ele é impessoal, significa dizer que precisa ficar na terceira do singular e não plural. Beleza, gente? Olha quanta coisa a gente viu aqui. Você já deu um joinha aí, eu quero saber isso. Inscreveu? Bacana? Então tá, eu vou deixar meu WhatsApp, vou deixar também para você ver como é que funciona o meu curso no Hotmart. São mais de 40 aulas e mais os módulos específicos de interpretação de semântica, voltados para a prova Fundação Getúlio Vargas. Professor, eu vou fazer Fundação Getúlio Vargas. Lamento, meu filho, mas aí é outro mundo, então eu tenho um módulo só para resolver problemas da Fundação Getúlio Vargas, para quem vai fazer prova. Uma grande prova, espero vocês aí na hora do resultado e na hora da prova. Eu quero estar junto aí torcendo por vocês. Um abraço.